Então, boa noite para todas. Vamos lá. Maria Sueli, você pode desligar o seu som, por gentileza? Apareceu de novo. Mas pode chamar, né? Então, nós voltando, né? Arte-terapia no contexto educacional. Flora, alguém está com o microfone. Ah, Maria Sueli, desliga seu microfone, por favor. Sim. Isso, obrigada. Esse potencial expressivo das diferentes linguagens artísticas possibilita o redimensionamento da realidade, onde a imaginação e a fantasia são valorizadas. Desenhar significa expressar esse conhecimento, mas também expressar sentimentos e emoções implicadas no mundo exterior e interior. Porque quando você pede para a criança ou adolescente ou adulto fazer um desenho ou uma pintura, qualquer coisa que ele expresse, não tem como separar os sentimentos e as emoções, né? A aula de artes é isso, né? Vamos reproduzir isso ou vamos fazer essa proposta. Mas a parte emocional, ela vem junto, né? Então, esse olhar para a parte emocional é importante. Não fazer terapia, não é isso. Mas prestar atenção no que está acontecendo, se é possível ajudar, ou precisa fazer encaminhamentos, né? Ou deixar passar, ver que o negócio está supitando ali, mas da próxima. Aí, dali a pouco, a criança já acalma, né? Então, eu acho que o importante é esse olhar diferenciado. Gente, vocês podem ir perguntando, tá? O ser humano é, por natureza, um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de compreensão que não seja, ao mesmo tempo, criação. Isso se traduz na linguagem artística de uma maneira extraordinariamente simples, embora esses conteúdos sejam complexos. Isso quem fala é a Faiga Ostrower, né? E ela sempre traz que o criar é inerente ao ser humano. Todo mundo cria. Uns mais, outros menos. Agora, que a nossa sociedade não valoriza a criatividade, não. Ela valoriza, ela quer que as pessoas sejam criativas, mas ela valoriza o racional. E se você só está trabalhando no racional, não tem como você criar, né? Então, existe um paradoxo. Então, quando o homem não cria e ele fica só focado no racional, ele está se alienando de si mesmo. Por isso, ele vai deixando de ser criativo. Então, para criar, é preciso a intuição, o emocional, o afetivo, o social. Todos estão implicados. E quando você cria, você também é um processo de crescimento, né? E aí eu falei de tudo isso, e a professora, né? Onde é que entra o papel de vocês? Vamos lá de novo. Como eu reconheço o mundo exterior? Como eu vejo o mundo? Qual é a minha porta de entrada para o mundo? Então, agora, vocês vão fazer uma retrospectiva, né? Sou mais extrovertida ou sou mais introvertida? Como que eu sou? Ou como eu era antes e hoje que eu estou mais velha, como eu sou? Então, vocês lembram? A pessoa que é mais
pensamento mais racional, ela tem facilidade com o pensamento lógico, funciona com a razão, ela pensa com atitudes, consegue fazer classificações de uma forma fácil, mas tem dificuldade de se expressar, é muito calculista e tem dificuldade das pessoas que são muito sentimentais, muito preocupadas com o outro e tudo, com aquela pessoa mais mãezona. Então, na artes, essas pessoas têm facilidade com giz de cera, lápis, canetinha, hidrocor. Então, vocês pensem, né? Eu me identifiquei mais com essa personalidade, com esse jeito de ser, ou não? Foi difícil eu trabalhar com giz de cera, com lápis, né? Nós temos um pouquinho de tudo, lógico, não existe ninguém que não tem sentimento, nem ninguém que não se preocupa com o outro. Então, eu trago aqui de uma maneira mais caricatural, que é para vocês compreenderem melhor. Mas todo mundo tem todos os sentimentos, né? Todos esses jeitos de ser. Mas eu sou mais focada, eu sou mais racional, né? Então, vocês vão pensando aí. Então, o desenho, né? Então, a pessoa tem mais facilidade com o desenho, controla melhor. Mas, por meio do desenho, a gente pode contar as histórias pessoais com clareza. Né? Todos os jeitos, todos os tipos têm as vantagens e as desvantagens. Né? Aí eu trouxe esse desenho do Monet, a gente quase não vê desenho do Monet, né? Mas são as pinturas dele. E aqui, olha, um trabalho com barbante também, é um trabalho que você está trabalhando mais a função pensamento. Esse moço, ele borda, ele chama Leonilson, então os trabalhos diferentes, interessantes. O vendo ele faz com barbante. O Jung fala que essas pessoas, ele chama de pensamento. Elas valorizam mais o racional. Então, é tranquilo, todos os jeitos de ser são corretos. Mas qual que eu sou? Sou mais pensamento ou sou mais sentimento? Vamos recordar lá. Funciona com a lógica do coração, são pessoas mais calmas, mais acolhedoras, tem dificuldade com as pessoas que são muito racionais, que é a função pensamento, tem dificuldade com o raciocínio abstrato. E adora, tem muita facilidade com tinta, pintura a dedo, pode sujar a mão tranquilo. Então, eu sou esse, eu sou essa função, eu sou mais sentimento, né? É assim que eu sou. Então, aí eu trouxe umas pinturas, né? A Faiga Ostroyer, que tem essa pintura que ela dá o nome de Noite. A arte, como linguagem representacional dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as linguagens discursivas e científicas. Gente, lê, ainda ficou um errinho aqui. Então, a linguagem da arte, ela transmite coisas que nenhuma outra pode transmitir. A linguagem científica transmite um tipo de mensagem, né? A discursiva outra, e a arte outra. Então, na arte-terapia, para nós, né, na arte-terapia, a pintura libera a expansão, libera os afetos, os impulsos, libera até da forma. Você pode fazer coisas totalmente sem formas, libera da forma lúdica, de padrões, libera de forma lúdica padrões rígidos. Então, a pessoa se solta. Agora, aquela pessoa que ela é muito racional, ela prefere o giz de cera e o lápis que ela controla. Quando chega na água, ela não gosta. Não dá muito certo, não. Então, você trabalha com a liberdade que o movimento traz da tinta, né? Eu gostei dos dois. Beleza, tranquilo. É a pintura, isso aqui é uma pintura do Polo, né?
A pintura traz fluidez, às vezes receio, porque ela mobiliza as emoções por meio das cores. Então, às vezes, a pessoa traz muitas questões e aquilo até incomoda, né? Gente, olha, eu fiz uma coisa e aqui eu estou me sentindo mexida, uma angústia, alguma coisa que veio que eu não estou entendendo, não sei o que está acontecendo. Muitas vezes é a tinta, a cor, né? Porque a cor tem os significados. Para cada pessoa, a cor tem um significado. O azul pode ser para mim um significado e para você outro. Se a minha cultura, por exemplo, a cultura japonesa, o luto é branco. Então, mas vestir preto? Por que preto? Não, o luto é branco para mim. Então, a gente precisa respeitar isso. Ela não ficou triste porque ela não vestiu preto, ela vestiu branco. Mas a cultura dela fala que o luto é branco, é a cor branca. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para respeitar essas coisas, né? Essas nuances. Então, Jung coloca que quem é pensamento está no oposto de quem é sentimento. Então, eu sou muito racional, eu tenho dificuldade de compreender a pessoa que está lá embaixo. Embaixo porque é como se fosse os pontos cardeais, né? Porque tudo ela preocupa, tudo ela cuida, tudo ela quer cuidar. Aí a pessoa quer sentimento. Eu não entendo essa pessoa. Nada importa, nada tem razão. Ele manda, ele acha que pode fazer o que ele quiser e que as pessoas não têm sentimento. Então, são duas formas diferentes de estar no mundo. Vocês estão conseguindo compreender, Alessandra? Está difícil de compreender? Não. E aí vem a outra pessoa que já é de outro jeito. Ela é intuitiva. Ela sempre está buscando novas possibilidades, ver coisas assim, visionárias, ver projetos lá no futuro. Ela consegue anteceder alguns acontecimentos. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E eu falo assim, não agora não, está me agorando. Mas ela consegue ver, ela tem um jeito de olhar as coisas do mundo que ela consegue prever, lógico que não é tudo, né? Algumas coisas. Que ela consegue perceber se vai dar certo, se não vai, se é importante, se não é. Geralmente são pessoas mais espiritualizadas. E qual a dificuldade? Com pessoas muito objetivas, muito racionais. E tem dificuldade de executar projetos que são tantas ideias, tantas possibilidades, que às vezes se perde no meio de tantas coisas. E, ao mesmo tempo, ela se aborrece com o que ela acha que é óbvio. Isso é tão óbvio, já sei, não quer nem ouvir. Mas, às vezes, a outra pessoa tem dificuldade, né? É mais difícil para o outro entender. Ela já entendeu, então acho que o outro tem que entender. Não, o outro não tem que entender. E ela, então, o material com fogo, derreter giz de cera, trabalhar com cera derretida, então é bem tranquilo, bem gostoso para esse tipo de pessoas. Vocês se identificam com esse jeito de ser? Aqui, então, a gente traz as imagens, as pinturas do René Magritte, né? Esse daqui é o Mistérios do Horizonte. Peraí, deixa eu tirar aqui. Desvendar, conhecer seu mundo interior, viajando pelo inconsciente. Nossa, para quem é intuitivo, isso é a melhor coisa do mundo. Trazendo à tona as imagens mentais, contribuindo com o outro erro, aprofundamento sobre o psiquismo e o inconsciente. Então, quando você traz, isso eu coloquei aqui, mas é de todos. Pode ser num desenho, pode ser numa uma pintura. Quando você traz à tona uma imagem, você está falando das coisas que estão no seu inconsciente, que estão lá dentro de você guardadas, né? Pode ser lembranças boas ou não.
não necessariamente serão lembranças ruins. Aqui é uma obra do Salvador Dalí. Na experiência artística, o imaginário é inseparável de imagens mentais ou materializadas, que servem para que cada ser humano construa o sentido da vida. As imagens podem contribuir para enriquecer a significação do mundo ou elaborar a identidade. Então, aqui eu trouxe uma imagem surrealista, né, do Salvador Dalí. Para umas pessoas agrada, para outras não. Né? Não gosto de olhar, mas a outra fala, nossa, que incrível, que legal. Então, isso tem a ver com a arte também, o que me agrada, o que eu gosto. Né? Independente de ser obra de arte ou não, estou falando pessoal, de eu gostar ou não. Ter a ver comigo ou não. Ah, isso aí tem tudo a ver comigo. Não, isso aí não tem nada a ver comigo. Ah, eu sou uma pessoa intuitiva, mas não gosto dessa obra. Tranquilo, sem problema, não é isso que a gente está vendo. Não, existe então mais um jeito de ser, de estar no mundo, que o Jung chama de pessoas que têm intuição. Né? E outra parte que falta, ele chama de pessoas que são sensação. Aí é aquela pessoa que tudo ela precisa pegar, tudo ela precisa sentir o cheiro, tudo ela repara. Repara se você cortou o cabelo, se você não cortou, se você trocou de roupa, se você não trocou, se tem um fiozinho de cabelo na sua roupa. Tudo ela olha. Ela é detalhista, né? Gosta de fazer coleção, é prática, gosta das coisas mais concretas, não gosta das coisas muito intuitivas, assim, essa coisa muito mística, não, isso aí não tem nada, nem acredito nisso, não tem nada a ver. É uma pessoa pontual. Qual é a dificuldade? Ela acaba ficando naquele caminho que ela sabe que é seguro. Então, ela tem dificuldade de novas possibilidades. E, às vezes, ela se perde porque não consegue ver essas novas possibilidades ou outros jeitos de ser. E ela tem dificuldade porque é uma pessoa que tudo, né? Que vislumbra as coisas. Aí fala, não, tá agorando, isso daí você não sabe se vai dar certo ou não. Mas a pessoa que é intuitiva, ela tem um jeito diferente de olhar da pessoa que é sensação, né? Então, a facilidade de trabalhar com massinha, com argila, com areia, com tudo que seja sensorial. Essa é a facilidade. E aí, você se identifica com essa? Ah, mas eu sou mais de uma coisa. Sim, nós somos, né? Aqui a gente tem vários trabalhos com argila, né? Ou argila com é, recorte, colagem, né? Trabalhar com folhas, pintar pintar folha de árvore é bem legal também. Eu gosto das esculturas dessa moça, ela chama Jurga, ela tem umas coisas muito interessantes. Aí você tem o Krasberg, né, que ele trabalha com coisas da natureza, né? Então ele tem aí entra a ecologia aqui, né, nas obras dele entra uma ecologia, né? O Krasberg, ele percebe as florestas, como ele percebe as florestas? Transmite a importância ecológica, sociocultural, o aprendizado por meio da atividade artística. Essa busca e visão da realidade foi provocando as alterações na sua criação. Ele vai lá, né, na floresta, né, que ele já faleceu, vai na floresta e pega essas árvores queimadas e aí ele constrói as artes dele. Eu já vi em exposição, são muito interessantes. Elas dão, a gente olha assim, elas são umas mais agradáveis, outras não agradáveis, mas também é uma arte que está denunciando muitas coisas, né? Gente, que horror, eu já li 500 mil vezes, tem outro erro aqui, meu Deus. Então, o Jung, então, ele coloca assim, nessa ordem, podia estar o sentimento aqui em cima, não importa. Que a pessoa pensamento ela está em oposta à pessoa sentimento e a pessoa intuição está em oposta à pessoa sensação.
Eu posso ser pensamento e intuição, ou posso ser pensamento e sensação, né? Mas eu sou mais pensamento, em segundo plano, em terceiro plano. Mas a minha dificuldade é com o meu oposto. Eu sou intuição, posso ser intuição mais pensamento ou intuição mais sentimento. Mas a minha dificuldade é com a pessoa que está no meu oposto. Ou posso ser sensação, também junto com a função do pensamento ou do sentimento, mas a intuição é o meu oposto. Ou posso ser sentimento junto com a intuição ou junto com a sensação, mas a minha dificuldade maior é o pensamento. Mas, gente, uma pessoa que é sentimento, ela também tem um pensamento lógico e tudo, ela não é alienada, mas não é o forte dela, é o fraco, é a dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que tem intuição, se ela precisa chegar com o horário num lugar, ela tem dificuldade. Então, ela precisa se organizar de uma forma X para ela conseguir chegar no horário. Se ela perde o avião, perde o ônibus, chega atrasada para dar aula, chega atrasada na aula. E se ela é uma pessoa sensação, parece que o relógio está na barriga. É a coisa mais fácil do mundo, ela nem precisa pensar. Ela sabe que horas que ela tem que sair, tal que ela chega. Então, a gente precisa se organizar naquilo que é difícil para a gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Pode ir fazendo, tá? Se estiver difícil de compreender. Então, gesto que cria, deixa eu tirar aqui, exerce uma ação contínua sobre a vida interior. A mão arranca o tato de sua passividade receptiva, ela organiza para a experiência da ação. Mede força com a matéria, que transforma e com a forma transforma. Mão, força propulsora, que dá autonomia aos traumas, que atuam intensamente, controlando muitas vezes nossos comportamentos e pensamentos. É a mesma que levará a movimentos que trarão imagem de experiências traumáticas impedidas pelo ego de serem verbalizadas. Então, o que ele coloca aqui? Que com a mão, o gesto, a gente faz a arte. Mas essa mesma mão, quando você faz a arte, pode trazer os sentimentos, os traumas, todas essas questões. Então, se você está numa terapia, é lógico que você está mais voltado para trabalhar os seus traumas. Numa aula de arte, o trauma pode vir? Pode, mas você não está ali para isso. Né? Então, isso que é importante no olhar da professora. O que é que está acontecendo quando eu estou trabalhando arte com as crianças, com qualquer uma criança ou adolescente? O grupo. A inserção grupal leva à percepção da própria ambivalência. Ou a pessoa se mostra, ou ela se resguarda. Ela se integra, ou ela se exclui. Mas, de todo jeito, está favorecendo a identificação com o outro. Eu me identifico de uma forma boa, que a gente não vai discutir se é bom, se é ruim, mas, de todas as formas, é uma identificação. E, ao mesmo tempo, pela projeção, o aluno e a professora entram em contato com aspectos da sua própria personalidade, através da sua relação com o outro. Então, se eu sou uma professora tipo sentimento, eu vou ter dificuldade com aquele aluno que é tipo pensamento. Então, muitas vezes, aquele aluno que é difícil, por que o aluno é difícil para uma professora e para outra não é? Ah, na minha aula ele é ótimo. Nossa, na minha aula é difícil demais. Porque também tem a ver com isso. O meu jeito de ser não é só isso, lógico, né? Mas também isso. Porque, existe uma projeção. O que é a projeção? Eu me ver no outro, ou o outro me incomoda. Nossa, aquele aluno me incomoda, que é uma coisa. Você não vê pai e filho que brigam muito, os dois são iguais? O pai não acha que ele é igual ao filho, e o filho não acha que ele é igual ao pai.
ou são muito diferentes, né? Então fica difícil de compreender o outro. Então, as dificuldades em relação. Ah, então tá. Quando vocês. Daí vocês vão pensar, né? Porque depois a gente conversa. Qual foram as dificuldades em relação ao material que vocês tiveram, né? Então, a gente trabalhou com lápis, hoje de ter ou canetinha, depois foi tinta, depois foi a vela, né? E depois foram os materiais, os grãos e materiais e especiarias, né? É, esse eu não gostei, não foi ruim. Teve uma pessoa no grupo que falou no primeiro, não gostei, foi difícil trabalhar com lápis de cor. Então, eu me retraí, eu pedi ajuda. Não, professora, e aí, não está saindo, o que que eu faço? Ou eu fui em busca de soluções, ou de repente estava difícil, nossa, de repente veio uma ideia e resolveu. Também eu ouvi falar isso, nossa, no começo estava difícil, mas de repente eu consegui fazer, foi legal. Ou trouxe emoções e foi difícil, nossa, eu tive recordações muito difíceis. Ou então trouxe uma inquietação, ou então foi assim, foi tão difícil que eu não consegui nem compartilhar. Né? Teve pessoas que fizeram e não quiseram falar nada. Tudo bem, a gente respeita, ninguém é obrigado a falar nem na terapia. Mas por que foi difícil? O que é que mexeu comigo? Né? O que foi? Ou, esse material foi tão tranquilo, nossa, foi tão gostoso. Nossa, eu ia fazendo e ia aparecendo ideia, solução, me senti super bem. Olha, só veio lembrança boa. Nossa, na hora de falar, então foi super gostoso. Então, qual é o material que vocês tiveram a dificuldade e qual foi o material que foi tranquilo? Foi tranquilo com tudo. Ótimo. Mas qual foi mais difícil, né? Ou qual que eu não me dei? Eu faço desenho tranquilo, mas não é o que eu gosto, não é a minha preferência. Né? Então, vocês vão voltando para vocês irem compreendendo. Irem se compreendendo, né? A professora, né, a gente já conversou isso, precisa dar conta de muitos alunos na sala de aula. Então, a gente sabe que é uma das profissões que trabalha com maior diversidade de personalidades e de pessoas ao mesmo tempo. Então, você tem aquele aluninho que quer ajudar todo mundo, super quietinho. Aí você tem aquele que atrapalha a aula, que é difícil. Ou tem aquele que pergunta o tempo todo, aquele que é muito rápido, tudo ele aprende, o outro demora para aprender. Então, e a professora tem que dar conta de tudo isso, né? E ainda tem que dar conta dela. Porque com aquele aluno eu me dou bem, com aquele outro não, aí aquele é tão difícil. Então, por que que aquele aluno é difícil? O que a gente dá bem, beleza, vai super bem. Mas e aquele que é difícil? Por que que é difícil? Será que é porque ele é o meu oposto? Então, é aí que tá sendo difícil? Então, se eu consigo ter esse olhar, aí eu vou ter um outro olhar para essa criança, ou adolescente, ou adulto. É porque ele pensa totalmente diferente de mim. Então, deixa eu ouvir, prestar atenção, o que que ele está me trazendo? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Então, a arte-terapia contribui na sala de aula com uma atenção criativa, porque possibilita perceber as singularidades de cada um e também as suas potencialidades. Como perceber melhor o meu aluno? Aquele aluno é difícil, matemática para ele não dá. Nossa, mas em compensação,
artes ele adora, ciências ele vai bem, redação ele é ótimo, né? Então a gente precisa estar prestando atenção nessas questões. Como é que a gente vai perceber isso? Como é que eu sou? O que que eu gosto? Quais são os meus valores? O que que eu não gosto? O que que eu quero? E os meus desejos mais escondidos, quais são? Meus desejos, meus sonhos, né? Quais são? Coisas que ninguém sabe, só eu sei. Tem coisas que todo mundo sabe. O que eu quero para mim, para minha vida. Não estou falando de marido, de filho, de tio, de vó, de ninguém. É vocês, pessoalmente. O que que eu gosto? O que que são meus valores, meus sonhos? A gente fala, qual que é seu sonho? Ah, formar meu filho. Não. Isso daí é outra coisa, né? O meu sonho, o que que eu quero para mim. Porque se eu não quero nada para mim, está muito difícil de cuidar do outro. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Ah, só quero trabalhar, preciso trabalhar. Tá, mas e eu? E a minha pessoa, meu gosto, meu lazer? Lazer, gente, é saúde mental. Meus sonhos é saúde mental. Ah, então, o autoconhecimento leva ao conhecimento do outro. Como eu sou? Ah, e meu aluno, como que ele é? Parecido comigo? Muito diferente de mim? Me lembra quando eu era criança? Ou nada a ver? Nossa, não tem nada a ver comigo. O que que eu gosto? E eu sei o que que meu aluno gosta. Numa sala muito grande é mais difícil, né? Com certeza. E quais são os meus valores? E os valores dos meus alunos, né? Do meu aluno. Desse aluno difícil, né? Vamos pensar nesse aluno difícil. Cada um pensa no aluno mais difícil que tem na sala. E o que que vocês conseguem perceber deles? O que que ele não gosta? O que que ele quer? Ele tem desejos? Tem sonhos, né? Então, vocês conseguem imaginar esse aluno, aquele que se dá trabalho mesmo, que é danado, terrível. Mas não é o terrível que você fala, ele é terrível, mas ele é uma gracinha, não. É aquele que você tem dificuldade de lidar. Irrita, perde a paciência, né? O que aperta o botão que fica difícil? Vão pensando aí. A partir de vocês é mais fácil, né? Eu perceber o outro a partir de mim é mais fácil. Eu posso dizer lá no meu trabalho, no CAPS, né? Tem algumas pessoas que chegam, nossa, o povo fala, ah, chegou. Para mim é tranquilo. Eu consigo lidar com a dificuldade da pessoa, com a chatice da pessoa, numa boa. Agora, tem outros que, chega, hoje eu não estou com muita paciência para falar com ele. Mas por quê? Que essa pessoa incomoda? Por que está me incomodando? Né? O que ela tem que pega? Então, é importante a gente fazer essa autoavaliação. É lógico que a gente não é para gostar de todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas quando a pessoa chegar, eu não vou me sentir mal, eu não vou fazer assim, uma cara de quem não quer conversar ou qualquer coisa, mas eu vou saber. Essa pessoa me incomoda porque ela tem esse jeito que a mim incomoda. Mas eu vou conversar com ela, eu vou tratar ela bem, porque eu sei que é meu, não é dela, ela gosta de mim. Então, os relacionamentos ficam mais
mais fluidos, né? Ficam melhores. Não estou falando que vocês têm que gostar de todo mundo e aceitar tudo que estão fazendo, não é isso. Não é? Mas porque tem gente que a gente não simpatiza, não dá mais por quê, né? Então eu sei que é isso. Então, eu sei que na hora de resolver um problema, eu não vou ser eu que vou resolver com essa pessoa, chama outra pessoa que tem mais facilidade e fala, olha, hoje não está dando para conversar, não estou conseguindo, você pode conversar? Então, a gente consegue reorganizar as coisas. Então, tudo flui de uma maneira muito mais tranquila, né? Arte, né? O que sentimos na arte não é uma qualidade emocional simples e única. É um processo dinâmico da própria vida. A oscilação contínua entre polos opostos, entre alegria e pesar, esperança e temor, exultação e desespero. Isso é a arte, né? Ou para quem está fazendo, ou para quem está vendo. A arte auxilia o conhecimento do nosso mundo interior e exterior. As informações sensíveis são concebidas para expressar além das ideias. O aspecto externo é um símbolo real. Então, se eu estou triste, eu desenho uma lágrima, eu trago um símbolo que representa tudo que eu estou sentindo. E a arte também é um modo de apropriarmos da história pessoal, da nossa história, mas também da história da humanidade. Então, olha, a gente sabe, né, o quanto que a arte é abrangente. As experiências visuais se instalam na memória e contribuem na criação do nosso imaginário pessoal. Existe uma história pessoal das imagens de cada ser humano nos leva, que cada ser humano leva escrita no seu interior. Assim como podem constatar-se testemunhos sobre uma história social das imagens que cada civilização produz e explica. Então, a gente tem o nosso imaginário pessoal e todo o imaginário de uma civilização. E está tudo interligado, né, gente? Não estamos sozinhos. Então, aí a arte, qual que é a contribuição da arte-terapia, né? Ela pode contribuir na sala de aula como uma atenção criativa, possibilita perceber as singularidades de cada um, mas também as potencialidades que cada um tem. Ah, eu achei muito legal isso. Arte, né? Não se pode descrever por um relatório a anatomia de um organismo vivo. A natureza é uma experiência visual. Só cientificamente, ângulos, cores, graus, tamanho, essas mensagens são estáticas. O que o mundo físico envia para os olhos é estático, mas a vida que percebemos tem expressão, tem significado e atividade das forças perceptivas. Outro erro aqui. Então, a arte, ela não pode ser descrita por um relatório, né? Ela precisa da percepção, ela precisa do sentimento, ela precisa da emoção, da nossa emoção. Flora, Oi, você põe no slide anterior, porque travou aqui, minha internet está. oi. Esse Ah, daqui, esse é. Não, ah, esse não. aqui, Não, era o outro mesmo. Ah, não. Então, esse porque. aqui. É, não, então. Não, esse aí então eu vi. Ah, ótimo. Então deu uma travadinha rápida. É, Aham. E esse você viu? vi. Ah, tá ótimo.
Então, eu queria que vocês agora escolhessem qualquer material que vocês quiserem para fazer uma imagem que resume tudo que a gente viveu, conversou, vocês pensaram, uma, uma imagem que resume, vocês sentiram, perceberam ou aprenderam, numa imagem. Pode ser um papel pequeno, quem não tiver um papel grande, pode ser recorte, viu, Alessandro Nunes? Pode ser recortar, que aí fica fácil onde você está, né? E depois a gente conversa. Quanto tempo para fazer o trabalho? São Mas 15 para as 8. pode ser o material que eu quiser, Qual né? material? É. São Tá, 15 para as 8, vocês acham até 8h15? pode ser. Tá, eu vou desligar aqui a gravação, né? Mas eu estou aqui, vocês podem me perguntar o que precisar. Então, você gostou dos temperos, de trabalhar com Eu os temperos? gostei, eu fiz uma reflexão sobre ele. Uhum, Os temperos, além de trabalhar a questão da textura, né, dos condimentos, ele deixou aquele aroma gostoso no ar, uhum. aguçou ainda mais a imaginação e foi tão espontâneo, sabe? Eu achei até melhor do que o primeiro, aquele com as pinceladas que eu produzi lá uma árvore que meu filho criticou falando que era bem primário, né? Ah, não pode escutar filho Mas eu nessas áreas, fiz não. Uhum. eu não tinha ainda uma tranquilidade para pintura. E com giz de cera, por exemplo, eu tenho mais dificuldades. E aí eu volto à questão. A tinta ainda tem sido a mais tranquila dentro das pinturas, Uhum. tá? Apesar de gostar mais da arte corporal, mas aqui dentro dos trabalhos que estão sendo propostos, a tinta, o pincel, tem sido para mim algo mais tranquilo. E também, claro, o campeão foi dos temperos. Ótimo. Mas se você tivesse que você representar a vivência, o que ficou para você, qual seria o gesto, a forma do corpo que você faria? Aí trazendo para a prática, para a vida pessoal, para a relação de amizade, relação afetiva, nós temos que dar essa nuance, né? Que é a leveza, esse proporcionar um ambiente agradável, acolhedor, porque o cheiro tem essa Uhum. propriedade, né? Faz Tem. com que você se sinta mais confortável. Uhum. Eu, particularmente, sigo uma tradição da família, que é o café coado ali no coador todos os dias de manhã. Então, você acorda, arruma o quarto, faz o café da manhã, né? Já fica aquele aroma no ar. Já fica aquele cheirinho gostoso, né? Já Também fica aquele cheirinho. gosto. Talvez daí venha a minha identificação com os temperos. Sim, mas tem a ver com você. Você podia E também ter a na tradição parte da de família, mas relacionar para com o você, outro. você é importante, né? Isso. Aí na parte de relacionar com o outro, propiciar a essas pessoas o bem-estar. Uhum, isso, com certeza. Boas percepções. E você conseguiu perceber se tem aquele aluno que é difícil porque ele está no seu oposto? Ah, eu vejo, igual hoje mesmo, eu fiquei olhando, principalmente eu que trabalho mais com adolescentes, pré-adolescentes, eles estão naquela fase em que eles querem aparecer, eles querem chamar a atenção de alguma forma. Muitas vezes eles não estão tendo essa oportunidade em casa. É.
e parece que eles escolhem pessoas mais sensíveis para notar sua presença. E às vezes eu me sinto como um imã. Hoje pela manhã mesmo, trabalhando com ensino médio, e a gente desenvolveu, né, tanto na matemática, na arte, no inglês, na língua portuguesa, estratégias de empreendedorismo usando como recurso, né, essas disciplinas. E fizemos hoje uma feira de empreendedorismo. Olha que E foi, legal. e foi tão interessante. Nessa feira, vendemos embalagens confeccionadas por eles, pipoca, gourmet, salada de frutas, sorvete, tudo feito por eles, né? E aí envolve a matemática, que são os cálculos, o que gastaram, Uhum. o tempo, quanto que iria valer cada produto. E foi tão mágico que em menos de uma hora tinha vendido tudo. Que legal. Eles ficaram tão fascinados que queria voltar à tarde e vender mais, mas era só para o período matutino. Ah, tá. E aí um dos alunos virou e falou assim, nossa, eu com a arte trabalhei com eles os desenhos, né? Das Os embalagens. desenhos e com as embalagens eu trabalhei com a trilha e com a outra alimentos e mais a cadeira, né? Apropriada para os jogos eletrônicos. A postura na hora de sentar, que influência ela tem no nosso dia a dia. E eles fizeram desenhos fantásticos. A exposição foi maravilhosa. Que legal. E aí um deles comentando, né, que ele não tinha parado para analisar, ele não tinha parado para perceber antes o tanto que uma poltrona vai influenciar na sua postura corporal e o Com quanto a certeza. sua postura corporal ela te define. Uhum. Sem dúvida. Olha que foi Interessante, né? interessante, né? Foi lá. Extremamente interessante. Tá gravando. Bem interessante, bem legal. Aí eu vou mostrar um aqui que eu adoro mostrar. Hum. Inicialmente, um dos meus filhos, ele é aluno meu. E nas embalagens, o primeiro que ele fez foi essa caixinha. Que legal. Aí eu não gostei. Não gostou por quê? Não. Eu achei que o acabamento ficou bem grosseiro, que não foi interessante. E aí eu pedi para fazer uma outra. Hum. Aí olha o resultado, vou mostrar outra. Hum. Tá vendo? Já evoluiu, olha que legal. Com certeza, né? Na segunda vez que Aí fez, fez uma já ararinha aí. percebe, que bonitinho, já Essa percebe o ararinha que eu que tenho pode ela aqui em casa melhorar. e olha só, representou super bem, né? É um Aham. porta-relógios. Então, assim, foi chato, foi desagradável cobrar, né, exigir um pouco mais, mas com a cobrança surgiu aí Uhum. algo que chamou a Sim. atenção, né, de outras pessoas. Ele mesmo se sentiu mais valorizado ao ser elogiado. Muito bom. Mas vai aprimorando, né? Sim, Você vai fazendo, refazendo, ver onde estão os defeitos, os erros, e tudo essa vai segunda aqui, ela abre, eu não aprimorando. abri porque eu estava com o celular na mão e eu não dei conta de manuseá-la. Uhum. Quando puder gravar É as o poesias, aí você me avisa. aviso, tá bom. Só mais um pouquinho, que ainda vamos dar o tempo que a gente combinou, né? Aí, depois do seu desenho, ó, da sua pintura, e faz a escrita solta, aquela escrita livre. Todo Tá bom. mundo, tá bom? Vocês terminando o trabalho, façam a escrita. Eu vou parar de gravar aqui. Ok.
Então, Fabrícia, pode falar a poesia. Ok. O senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra, bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: "Um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção, depois assine o requerimento. Você irá escolher como quer passar o dia e depois, com democracia, me dará sua resposta, fazendo sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Ver de tudo em cor de terno do jeito que você gosta." E então o senador assinou uma papelada, descendo por uma escada, foi junto com o assessor para o inferno então conhecer. Chegando lá, ele viu um gramado, verdinho, bem arrumado, como desses que a gente vê no Brasil. Um homem grande e gentil disse: "Muito prazer, meu irmão, eu sou o cão e aqui é você quem manda." E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, num alpendre em palafita, com uma assistente bonita, uísque, salgados, dinheiros para os cardeados, charutos bons e cubanos, foi relembrando o passado e dos acordos fechados. Reencontrou-se com os amigos, relembrou-se das histórias que haviam se esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar, e ele ali parecendo Marajá, mas já estava chegando a hora dele voltar. Então o senador subiu no elevador e foi para o céu conhecer, e finalmente propor. Chegando lá, ele viu um cenário de paz. Serene assais, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: "Confira, escolha e não volte atrás." E ele ali, meio ressabiado, ainda ressaqueado, disse: "Já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me senti melhor. Não é que aqui seja pior, é questão de opinião." São Pedro disse: "Pois bem, siga então para o elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém." E o senador, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto dos infernos, lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu do elevador, algo estranho percebeu. A porta do elevador fechou. Nesse momento, deu-lhe uma tortura, sentiu uma amargura daquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo engargalhada, remexendo um caldeirão, enfiou-lhe um ferrão na testa, deixando uma ferida, e ele, puto da vida, disse: "Rapaz, sou eu, senador, se esqueceu? Cadê aquela acolhida? O cabra se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar não é aqui. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Não estou lhe cobrando, foi você que ofereceu. Uísques envelhecidos, se esqueceu?" E o diabo, a sorrir, disse: "Seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não foi outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu venci a eleição." De Amivael Melo, campanha eleitoral. Essa é uma poesia que foi escrita e declamada pela primeira vez em 2005, na Paraíba, num festival de poesia. Muito legal. Obrigada. Agora Muito uma para bom. refletir. Acho Ah, que é sobre o nosso trabalho, inclusive. Dentro deste mundo, há um outro mundo impermeável às palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em um belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo.
Fixa o olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedras no chão, já se move, e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te prepara um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo. E quando me vem subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar esse céu, essa morada, esse jardim do paraíso? Tu, que ouves esse poema, traduze-o e diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. De Rumi, o mundo além das palavras. Não te ouço. Eu não desliguei. Hoje foi com poesias. Muito obrigada. Eu sou melhor do A que com a gente, pintura. a Mara Sueli, ela tá no hospital com a mãe dela, então ela tá escondidinha. Então ela falou aqui, fiquei imaginando a cena do senador no inferno. Parece que eu estava presente na história. É isso aí, ela falou que é show. Gente, então coloca aí os trabalhos de vocês para a gente ir conversando. Põe no grupo. Põe o seu, Fabrício. Tá bom. Fotográfico. Fotografia. Fabrícia, você é Oi. professora de quê? De literatura? Não, eu sou de língua portuguesa, né? Nossa, você criou todo esse texto? Já, na verdade, eu já declamei ele em saraus, Nossa, ficou ótimo. mas, assim, no colégio que eu trabalho, não. Já declamei outros, né? Porque eu tenho um repertório bem vasto em relação aos poemas. É algo que eu gosto bastante. Ultimamente, eu não estou na minha disciplina, né? Eu peguei a arte desde o sexto ano até o segundo do ensino médio. Ainda me sinto um pouco deslocada, porque não é a minha área de formação, mas eu estou aprendendo, eu sinto que eu já cresci, que eu evoluí bastante. Com algumas turmas já deu para trabalhar o teatro, que eu gosto bastante, né? E também a questão da música. Agora, na pintura, nos recortes, nas dobraduras, com as turmas menores, ainda está sendo um desafio para mim. Não, mas eu gostei muito do seu poema. Ficou muito bonito. Ou posso falar no grupo, tá? A minha pintura. Eu tinha perdido a imagem, trouxe vocês de volta. Quem quer. Deixa eu ver, peraí, vocês puseram aqui, né? Ah, então a Alessandra já postou, deixa ela falar. Tá, posso falar. É o seguinte, como eu estou no trabalho, eu estou sem lápis de cor, então ele acabou ficando só no traçado, mas eu vou explicar.
Uhum, Esse desenho, como vocês podem ver, ele parece um emaranhado, certo? E sim. para mim, esse emaranhado representa tudo aquilo que a senhora ensinou para a gente, né? Que nós mesmos somos um emaranhado de coisas, umas aparecem mais, outras aparecem menos. Eu teria colorido algumas partes aqui desse emaranhado, que significaria, quando chegar lá em casa, eu vou colorir, que significaria o quê? Nesse emaranhado, nós temos coisas boas, temos coisas ruins. Então, onde tivessem coisas claras, cores iluminadas, estaria representando esses lados, né? E onde tivesse cores mais escuras, como preto, azul bem escuro, estaria representando essas coisas ruins pelas quais a gente passa, mas que também faz parte da gente, que a gente também supera, né? Que a gente não é só coisa boa, nem só coisa ruim, e que a gente não passa só por coisa boa, nem só por coisa ruim. Então, é mais ou menos isso que esse desenho quer representar, que nós somos um emaranhado de coisas boas, coisas ruins, e que a gente vive com tudo isso, né? E que todo dia a gente está aprendendo um pouquinho e todo dia a gente é uma pessoa diferente. Ixi, não te escuto, não sei se você está sem microfone. Depois que você colorir, você manda para a gente ver ele prontinho. E você Tá bom. conseguiu fazer essa relação com um aluno que você tem dificuldade? Se ele é o seu oposto? Então, nesse momento, eu não estou em sala de aula Não, não. com um aluno Lembrando de específico. algum aluno. Eu estou trabalhando na ação de sabe. Lembrando, normalmente, Está o meu cortando. aluno mais difícil, como eu pego, nunca ah, Alessandra, está eu pego nele cortando. coisas. Está Ah, tá. cortando. Deixa eu chegar mais perto. É porque a Isso. internet aqui no meu serviço, Aham. a internet aqui é muito ruim. Então, mas você lembra de algum Mas aluno o que eu assim, que você percebo tinha é que ele. dificuldade? E era, e é, Sim, eu lembro. e era seu oposto? Não, era mais porque era parecido. Assim, Ah, era porque mais porque era parecido. sim, é, mais parecido mesmo. Então tem que ter mais cuidado ainda, né? É, legal, então, obrigada. A outra, Alessandra. Não, eu achei legal. Olha, vocês duas puseram os desenhos juntos, olha como parece uma continuidade do outro. Depois vocês olham aí no trabalho de vocês. Alessandra Fortunato. Eu escrevi, eu me sinto mais na função intuição, Uhum. mas a gente percebe em todas, né? Tem Ah, um sim, pouco. a gente é um pouquinho de tudo, né? É Não mais tem assim, como a gente eliminar uma coisa, né? na intuição e no sentimento. Horas, então, para me cumprir, eu tenho, meu Deus do céu, tem que fazer toda uma estratégia. Eu tenho que calcular o relógio. É mais da intuição, não é? É, não é? É porque eu confundo. É, Nossa, mas com coisa assim de pessoa que está muito assim, nossa, no raciocínio, aquela coisa, nossa, é meio sofrido. Aí eu escrevi assim: de uma pequena semente nasceu uma menina sonhadora, amável e delicada. Via beleza em tudo, o tempo a transformou em formas e cores. Ela cresceu e aprendeu a receber, acolher e agradecer. Aprendeu a valorizar o que tem, a sua essência. muito bom, obrigada. E você conseguiu pensar em algum aluno que você tem dificuldade? Ai, eu não estou tendo assim, dificuldade, não. Eu acho que assim, tem que acolher, e porque cada um está naquele grau, né, de entendimento,
o seu sentimento, com tudo que ele passa, né? Então, é acolher cada um, porque cada um é extensão de nós, né? Eu penso assim, é como se fosse um cordão com várias pérolazinhas. Então, assim, todo mundo é um em vários, né? Então, assim, não tem assim, um aluno assim Que você que eu tem tô com dificuldade. não, Uhum, tá tudo ótimo. abençoado. Oh, que bom que continue assim. Ah, bem legal, então. Muito bom. Obrigada. Quem mais quer falar? Ana Paula quer falar? Então, Ô, você. Flora, você sabe, eu não pensei em aluno, não, mas colegas de Ah, serviço, nem vale. esse vale. Acho que os colegas estão dando mais trabalho que aluno. Mas Aí, vale a mesma coisa. é, Vale o mesmo pensamento. aham. Então, mais alguma coisa vocês queiram perguntar? A gente tem tempo para conversar, para tirar dúvida. Aproveitem, aproveitem. Então, depois eu vou escrever aqui, né? Se alguém não quiser que alguma obra vá para a exposição, é só avisar que a gente não põe. Mas vai ficar legal, ela vai fazer uma junção dos trabalhos todos, que ela Não, eu trabalhou com por mim cianotipia. tá tranquilo. Hoje vai Uhum. ter lista de presentes ou não? Eu pus no grupo. Ah, pô, eu não vi, não. Pus, olha lá, eu pus. Deixa eu repor, Ah, passar para baixo. Essa daqui, olha, se não funcionar, não der certo, depois vocês me falam que eu falo com ela. Porque ela postou na outra semana, né? E como a gente trouxe para hoje. eu achei. Achou? Ah, então tá bom. Achei. Ah, a Paula disse que está dizendo que a internet dela tá ruim. É mesmo, Flora. Eu tô vendo aqui da minha xará É, as formas assim, quase que assim, não dessas é? linhas surgiu a outra. Alessandra, você viu? Alessandra Nunes, a dela está travando hoje também, para ela olhar. Interessante isso, né? Quando eu falei, Ah, eu achei que ela tinha posto e tinha pintado. Depois que eu falei, pô, mas também, achei. não, e se for procurar aqui, tem formas que encaixa aqui, Então, né? olha embaixo. É, E aí a gente pode até puxar para os pontos, né? Que ela se tornou um monte de chuva, desintegrou. Alessandra, olha o que você e a outra Alessandra postaram para você ver que um trabalho está completando o outro. Muito interessante. É, que ela postou bem legal. Então, a Ana Paula disse que vai postar aqui também, mas ela não postou. Diz que a internet dela está No ruim. meu, pelo menos assim, o meu só vai faltar da aula passada, É, que eu não. põe para depois a gente poder pôr Aham. na exposição. Então, acho que é isso, né? Vocês querem saber mais alguma coisa? Eu gostei demais
estar junto com vocês. Também Nossa, eu vou aprendi sentir falta. muito. Aprendi muito com vocês também. Só o fato de preparar, a gente já vai aprendendo, né? Porque você vai buscar coisas diferentes, aí vai fazer leituras para poder trazer. Aí vocês trazem outras ideias, outras questões. Foi muito gostoso, tá, Ju? Espero ter ajudado bastante vocês. Ô, Flora, Oi. já está encerrando? Não, podemos continuar, Ah, que a não, eu Alexandra só queria, falou assim, que só pode. saber, assim, da parte mesmo, no caso, o certificado, sim, a gente vai... Vai, é a Luana que vai, porque o projeto é dela, né? Então ela que vai fornecer os certificados. Eu tenho a impressão que vai pôr na plataforma, né? Eu vou Vai desligar. ser, será que por e-mail? Aí você avisa, né?